Bom dia, professor. Bom dia. Professora, eu já mandei o link na outra sala. Você é demais, tio. Parabéns. Bom, acho que já dá pra gente começar, né? 42. Tinha mais gente na primeira aula? Bom, o que que acontece? A gente vai estar trabalhando hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha no material. A gente vai estar vendo hoje triângulos 2, tá? Deixa eu só adicionar o restante do pessoal aqui. Bom, vamos lá. A gente vai estar vendo aqui a parte de triângulos 2. Mas você vai falar assim, professor, mas a gente já viu isso aí, esse conteúdo nós já vimos. Assim como lá como nós vimos no triângulo 1, ele traz uma retomada aqui para vocês. Não sei o que está saindo. Ele traz uma retomada para vocês em relação ao que é ortocentro, incentro, tá? Baricentro. Ele fala também sobre a bissetriz. Então a gente vai estar trabalhando em cima disso, tá? Deixa eu só... Bora. Bom, aqui quando ele fala em bissetriz do ângulo, o que a gente vai estar trabalhando em relação à bissetriz do ângulo? A gente já sabe que a bissetriz do ângulo é um segmento que divide o ângulo exatamente ao meio, determinando então dois ângulos chamados congruentes. Então aqui nós temos BOA e sendo a bissetriz a semirreta OC, dividindo o ângulo BOA em dois segmentos exatamente iguais. Bom, sendo assim, eu posso concluir que BOC é exatamente igual a COA. Ok, moçada? Se eu tivesse um ângulo de 30, consequentemente seria 15 e 15. Isso a gente já viu. Se você quiser marcar essa região aqui, ela é importante, tá? Somente essa partezinha aqui. Passando, nós vimos também, bimestre passado, bissetriz interna de um triângulo. O que nós falamos lá? Nós falamos que nós tínhamos, então, AB estava para BS, assim como AC está para SC. E você fala, Diomedes, mas dá para a gente relembrar um pouquinho isso? Dá sim. Deixa eu só pegar o Paint aqui para a gente já começa a trabalhar. Olha aqui o que a gente tem. Se a gente pegar um triângulo qualquer, então, um triângulo qualquer, e determinar aqui a bissetriz interna. Eu estou afirmando que aqui, dado um triângulo A, um triângulo B e um triângulo ABC, tá? Qualquer, onde ele coloca AM, ou AM sendo a minha bissetriz interna, a gente pode afirmar que o lado AB está para BM, assim como AC está para CM. Tem alguém que não lembra dessa relação que nós fizemos? Tem alguém que não lembra? Eu não lembrava. Não lembrava, Titi? Eu não. Vamos imaginar aqui então o seguinte. Eu tenho esse lado que mede 2, esse lado que mede 8. Essa parte, vamos colocar aqui 12, melhorar isso aqui. Vamos colocar um 12 aqui. Aí eu tenho essa medida que vale 4. E essa outra partezinha aqui que vale x. Então, o que a gente vai estabelecer? A gente vai falar que 12 está para 4, ok? 12 está para 4. Uma fração aqui, tá? 12 está para 4, assim como 8 está para x. Opa, 8 está para x.
Logo, nós multiplicando cruzado isso, nós temos 12x é igual a 32. Logo, x é igual a 32 dividido por 12. Dá para a gente simplificar isso por 4. Simplificando por 4, nós temos 8 terços. Tranquilo? Tranquilo, moçada? Vocês estão escutando alguma Tranquilo. música de fundo aí? Não, né? Não. Ah, tá. Que meus filhos estão empolgados ali com o filme. Achei que ia atrapalhar um pouco. Tá? Então, essa parte aqui é a parte da bissetriz, tá, moçada? A parte da bissetriz interna. Bom, o que eu queria mostrar para vocês ainda, tem mais uma partezinha aqui. Que ele coloca a bissetriz externa, tá? Essa bissetriz externa a gente também trabalhou. O que que fala bissetriz externa? Deixa eu ir lá mostrar para vocês agora. Posso apagar isso aqui? Apagar no Paint? Posso apagar aqui? Pode, pode. Beleza. Você pode botar no Paint? Aí. Como é que é? Não, é só porque eu tirar print mesmo. Obrigada. Ah, tá já. Bom, vou tirar aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui um triângulo ABC qualquer. Tá? Então, nós temos aqui um triângulo A, B, um triângulo ABC qualquer. Beleza. E aqui está determinada a bissetriz externa. Então, vamos pegar aqui a bissetriz externa. Vou pintar ele de uma outra cor. Tá? Daqui a minha bissetriz externa. Bom, eu quero que vocês entendam aqui. Se eu fizer a mesma relação, eu tenho que AB, deixa eu só colocar um outro vértice lá. Vou colocar um vértice B aqui. O que a gente vai estabelecer então, cara? É um pouquinho diferente da bissetriz interna, tá? A bissetriz interna era AB está para BC, assim como, tá? AD estaria para CD. Aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma, que essa partezinha AB está para toda essa região aqui, ó, que vai de B até D, então BD. Assim como AC está para CD. Tranquilo, galera? Difícil? Tchu. Não, não. Não? Não tá tranquilo? Ou não tem dúvida? Ou não tá difícil? Não tá difícil. Beleza, garoto. Muito bom. Bom, isso aqui eu só estou relembrando, tá? Os 5 primeiros exercícios que a gente vai fazer na apostila não tem exercício que envolve bissetriz interna, bissetriz externa. Mas eu queria relembrar isso porque é importante e a gente vai ver isso nos próximos exercícios. Isso cai no nosso simulado, tá? Essa parte da bissetriz interna, bissetriz externa, mediana, tudo isso cai no nosso simulado, tá? Eu vou colocar depois um cronograma para vocês, no final do vídeo, tá? Para quem vai assistir depois. Se vocês quiserem, eu posso até mandar no WhatsApp de vocês um bannerzinho falando do conteúdo que vai cair. Por mais que a escola já divulgue, eu posso estar colocando isso para vocês, tá bom? Então, vamos embora. O que eu queria falar aqui? Deixa eu apagar essa parte. A gente vai focar mais aqui, ó. Ponto médio. Quando a gente fala de ponto médio, a gente está afirmando o quê?
Quando a gente fala de ponto médio, a gente está afirmando exatamente o quê? Vamos supor que eu tenho aqui um segmento, e esse segmento seja um segmento chamado de AM. Lembrando que segmento ele tem começo e tem fim. Então ele é limitado. Ou seja, se ele é limitado, eu posso falar que esse segmento AB, eu posso afirmar que o segmento AB é igual, por exemplo, a 10 centímetros. Se ele é de 10 centímetros, eu posso afirmar então que o ponto médio é o segmento que divide exatamente ao meio. Então vamos determinar um ponto. Esse ponto é um ponto qualquer. Vou colocar ele de pretinho, tá? Aqui seria mais ou menos o meu ponto médio. Vou chamar isso de M. Se eu estou afirmando que esse ponto M é o meu ponto médio do segmento AB, significa que ele está dividindo o segmento em duas partes exatamente iguais, chamadas então de congruentes. Então eu posso falar que essa parte é igual a essa. Bom, com isso eu consigo afirmar que a M vai ser igual a 5 centímetros. Eu posso afirmar que BM vai ser igual a 5 centímetros. Dúvida aqui? Isso também estava na apostila, no conteúdo passado, tá? Agora, tem um detalhe, e a gente tem que tomar cuidado. Vou até colocar aqui, cuidado. Ah, meu ouvido. Vou colocar cuidado. Se ele fala que A no eixo das ordenadas ou no eixo das abscissas, ele pode determinar isso a hora que ele quiser, tá? Vamos supor que ele coloque que o ponto A está sobre a abscissa 2. Sobre a abscissa. Quando ele fala abscissa, significa que ele está no eixo X, ou pode ser paralelo ao eixo X, tá? Quando ele fala abscissa 2, significa o quê, professor? O que ele está querendo colocar com isso? Ele está querendo colocar que ele está começando exatamente onde? Em 2, e ele está finalizando, no caso aqui, ele está finalizando, se ele tem 10 centímetros, se ele começou em 2, consequentemente ele tem 12. Ele vai de 2 até 12. Até porque para determinar deslocamento, para determinar espaço, eu tenho que pegar espaço final menos o espaço inicial. Isso lá na física, na parte de velocidade. Bom, a gente já sabe então que a variação de espaço aqui, o espaço que eu tenho entre A e B, seria de 10 centímetros. Então, com isso, eu posso afirmar também que o M ele está localizado na abscissa igual a quanto? Cara, se a gente já sabe que de A até M ele vale 5, basta eu fazer a soma de 2 com 5, isso resulta em 7. Nós vimos isso na aula passada. Lembra disso? Alguém não lembra disso? Pode repetir, professor? Posso, amor. Deixa eu adicionar. Vamos lá, gente. Deixa eu adicionar aqui. Eu disse o seguinte. Qual parte você não pegou, meu amor? A parte que eu falei da abscissa? É. Tá. Eu disse assim, ó. Que se ele fala que... Se ele colocar para você que a abscissa, tá? Que o ponto A está na abscissa. Ou seja, a abscissa é a mesma coisa que nosso eixo X. Nós temos lá o sistema cartesiano que diz o seguinte para a gente. Nós temos o eixo X e que perpendicular ao eixo X nós temos a nossa ordenada, tá? Então, eu vou colocar para você aqui o seguinte. Esse seu X
ele é, na verdade, a sua abscissa. Abscissa. Ok? X é a mesma coisa que abscissa. E o seu y aqui é sua ordenada. Tá? Sempre que falar abscissa ou falar ordenada, você tem que lembrar que a abscissa está representada no meu eixo X e a ordenada está representada no meu eixo Y. Tranquilo, meu amor? Então, se ele coloca assim, ó, que o ponto A é a abscissa 2, então ele está falando que o ponto A está começando exatamente em 2. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Está pegando esse 2zinho, está colocando aqui, ó. Ele está afirmando para nós que o A começa exatamente no 2. Se o A começa exatamente no 2, a gente está afirmando que todo esse segmento, todo o segmento AB, ele mede 10. Se todo segmento mede 10 e ele começa em 2, quanto é 2 mais 10? 12. Então eu posso falar que o seguinte, que ele está indo de 2 até 12. Se ele está indo de 2 até 12, e a gente sabe que o ponto médio não é o segmento que divide exatamente ao meio, ponto médio é esse carinha aqui, ele divide exatamente ao meio. Se ele divide exatamente ao meio, o que acontece? Se é 10, tudo vale 10, a metade vai ser 5. Somando esse 5 ao 2 inicial, significa que o ponto médio está na abscissa igual a 7. Pegou agora, meu amor? Sim, professor, agora eu entendi. Beleza, tranquilo. Então vamos embora. Aí você vai falar assim, Diomedes, mas o que acontece em relação a isso? Tudo isso eu quis mostrar, por quê? Porque nós podemos ter um triângulo, esse triângulo pode ser um triângulo qualquer, tá? E aí ele determina para a gente aqui um segmento AN, então aqui A, vou colocar aqui um B, aqui um N, deixa eu só arrastar aqui, e aqui um C. O que acontece? Ele pode simplesmente colocar aqui para vocês assim, ó, 2x menos 8. E x mais 4. E aí ele pede para determinar a medida, ele coloca assim, ó, calcule a medida do segmento BC. Opa, do segmento BC. Bom, como é que eu vou calcular a medida do segmento BC? Bom, ele já está afirmando que AM é a minha mediana. O que a mediana faz? A mediana determina o ponto médio, tá? A mediana determina o ponto médio em relação ao seu vértice oposto. Então, ele está colocando aqui, ó, em relação ao vértice A. Em relação ao vértice A, ele determinou no M o ponto médio do segmento BC. Com isso, eu posso afirmar o que, então? Eu posso afirmar, tá, que essa medida aqui, ó, vou pintar de vermelhinho, que essa medida aqui é exatamente igual a essa medida. Eles são chamados, então, de congruentes. Então, com isso, a gente vai afirmar o que, meu amor? A gente vai colocar aqui BM é igual... Peraí, eu vou colocar aqui. BM é igual a CM. Bom, se isso aqui tem uma relação, se isso aqui tem uma relação, o que eu posso falar, então? Eu posso colocar quem é o meu BM? O meu BM, ele é 2x menos 8. Se ele é igual ao CM, o meu CM é x mais 4. Com isso,
eu posso passar o x para o primeiro membro, então ficaria 2x menos x é igual a 4 mais 8. Logo, a gente pode afirmar que o nosso x está valendo 12. Tá, se o nosso x está valendo 12, ele quer saber a medida de quem? Ele quer saber a medida de BC. Se o meu x está valendo 12, 2 vezes 12, 2 vezes 12, menos 8. Logo, nós temos que essa medida vai ser igual a 2 vezes 12, 24, 24, menos 8, 16. Então, aqui eu tenho 16 centímetros. Se eu tenho 16 centímetros em BM, se eu tenho 16 centímetros aqui, consequentemente, aqui também eu tenho 16 centímetros. Aqui também eu tenho 16 centímetros. Então, com isso eu coloco que o meu segmento, a medida do meu segmento BC vai ser 16 mais 16, que resulta em 32. Tranquilo? Dúvida? Dúvida aqui? Não. Tudo Show. certo. Muito bom, moçada. Muito bom. Legal. Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui novamente a apostila para vocês. Gil, o Oi. horário da sua aula acabou. Já? Mas minha aula passa muito rápido. É porque eu fico esperando o pessoal entrar, né, cara? Se você mandar antes, aí na hora que chegar o horário de começar, já vai ter bastante. Tá, vamos ver. Deixa eu só ver mais um detalhe. Bom, tá, só tem mais um detalhezinho que eu queria passar para vocês, que é em relação à nossa própria mediana. A gente viu também uma coisinha chamada baricentro, tá? O que eram as coordenadas do baricentro? Era, na verdade, determinar a soma de x de A, x de B, x de C, dividido por 3, y de A, y de B, y de C, dividido por 3. Lembra disso? Sim. Legal. Onde que eu quero finalizar minha aula? É exatamente aqui nesse triângulo, ó. Tá vendo que ele está me dando um triângulo ABC, e aí ele está me dando o ponto médio M1, M2 e M3. O ponto de encontro é chamado de baricentro. Aqui é o meu famoso baricentro. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que esse segmento que vai de G até M, ele é um terço de AM. Então, isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma distância que vai de A até M, ou seja, meu segmento AM vale 12, significa que a parte que vai de G até M representa 3. Opa, minto, 4, perdão. De G até M ele representa 4. E de G até A ele representa 8. Então, sempre essa partezinha aqui, ó, do ponto G, que é o meu baricentro, até o meu ponto médio, ele sempre vai ser um terço da minha mediana. Um terço da minha mediana. Sendo assim, agora eu posso finalizar minha aula. Beleza? Tchau. Coloca no pente, por favor. Esse um terço. Posso colocar. Vamos supor que aqui, ó, eu tenha determinado a mediana, tá? Eu tenho determinado aqui a minha mediana. Se eu colocar que esse segmento AM é igual a 24 centímetros, então eu posso falar que GM, quem é o meu G? O meu G é, na verdade, é o meu baricentro, concorda? Se ele é o meu baricentro, significa de G até M é só essa partezinha, ele corresponde a um terço de AM. Então, logo, para poder determinar isso, é 1/3 de 24. 1/3 de 24 significa que GM vai ser igual a 8 centímetros. Então, isso significa que essa partezinha aqui, ó, está valendo 8 centímetros. E essa partezinha aqui, que vai de G até A,
seriam 2/3. Ou seja, se cada parte vale 8, 8 vezes 2, 16. Somando tudo, resulta em 24. Tranquilo? Só isso. Pegou, meu querido? Pegou? Uhum. Beleza. A tarefinha de vocês, galera, vai ficar então na página. Deixa eu só baixar aqui. Na página 262, esse praticando do 1 até o 5. Praticando do 1 até o 5, beleza? Pegaram aí? Beleza. Gente, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Até amanhã nós temos mais uma aulinha, tá bom? Abraço. Amanhã. Tchau, prof. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.